Você já parou para pensar que em um mundo onde todo mundo quer ser visto, ser invisível na verdade pode ser o maior superpoder? Quanto menos as pessoas sabem sobre você, mais tranquilo vai ser o seu caminho. Isso é um fato. Imagine viver uma vida sem ter que dar satisfação para ninguém, sabe? Sem ter que explicar suas escolhas, justificar as suas falhas. Ninguém te julga simplesmente porque ninguém sabe de nada. Cara, é simples. O que as pessoas não sabem, elas não podem usar contra você. A vida fica mais leve, fica mais simples. Quase como um jogo onde só você conhece as regras. As redes sociais, elas fizeram a gente acreditar que compartilhar tudo é o caminho da felicidade. Mas isso é uma falácia, sabe? A verdade é que o quanto mais você se expõe, mais vulnerável você fica. Você se torna mais vulnerável. Você fica mais frágil. É como se você estivesse entregando a sua munição para o inimigo numa guerra. E você nem percebe. Isso é muito sutil. Já reparou que as pessoas mais felizes são aquelas que ninguém sabe direito o que elas fazem? Elas vivem na surdina, sabe? Sem alarde. Enquanto todo mundo está preocupado em mostrar, elas estão focadas, na verdade, em viver. Em viver em paz, diga-se de passagem. Na verdade, essas pessoas descobriram que o código secreto da felicidade, na verdade, é menos exposição e mais vida. Uma liberdade indescritível em não se preocupar com o que os outros pensam ou falam. As pessoas não te enxergam. E isso, na verdade, te dá uma chance de ser, na verdade, quem você realmente é. Sem máscara, sem filtro, sem precisar se esconder. A privacidade é o último refúgio daqueles que ainda sabem o valor de uma verdadeira vida. Sem as amarras, sem opiniões alheias, sem se preocupar com o que outra pessoa pensa de você, sabe? Falar menos, mostrar menos, ser menos, amigo, e isso é ouro. Sabe, quando você pensa nisso, você percebe que existe uma certa elegância em ser um enigma, em alguém olhar pra você e não saber exatamente quem é você ou o que você faz. É um mistério não revelado, é uma página em branco. Ninguém tem a chance de rabiscar. É um jogo psicológico, talvez, onde você controla as cartas, enquanto outras pessoas ficam tentando adivinhar as suas jogadas, sabe? Tentando conjecturar alguma coisa, mas sem saber nada. Não saber nada sobre você deixa os outros inquietos, mas deixa você em paz. E isso é incrivelmente poderoso, sabe? A necessidade de exposição, na verdade, é uma fraqueza disfarçada de força. É como um grito desesperado por validação. É um grito desesperado por aprovação a todo instante. Mas e se você realmente não precisasse disso? E se a sua satisfação viesse de dentro e não externamente, sem a necessidade de aplauso? É simplesmente ser um desconhecido, simplesmente ser invisível e automaticamente ser invulnerável. Não existe brecha para crítica, não existe brecha para inveja, não existe chance alguma de julgamento. Sabe aquele ditado: quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado não sofre os ataques do mundo. Há uma liberdade quase que subversiva em ser discreto, sabe? Enquanto a maioria está em busca de seguidores, curtidas, compartilhamentos, exposição, você pode caminhar por um caminho paralelo, sem pressa, sem ansiedade, sem necessidade de agradar alguém. Cada passo você dá e esse passo é exclusivamente e apenas seu. Ninguém pode criticar, ninguém pode interferir. É como viver em um mundo onde as regras foram escritas por você, amigo. Veja, onde há o silêncio, aquele silêncio confortável de saber que você não deve nada a seu ninguém. Um silêncio que muitos temem, sabe? Porque na ausência do ruído, na ausência da opinião externa, você é forçado a se confrontar. Mas esse confronto, na verdade, é um caminho para a autenticidade. Quanto menos ruído externo, mais claro é a sua própria voz. Você começa a ouvir seus verdadeiros desejos, você começa a ouvir suas verdadeiras intenções, sem o peso das expectativas externas, sabe? Expectativas alheias. Mas eu vou ser honesto. A maioria das pessoas, na verdade, tem medo de ser desconhecida. Tem medo de ser irrelevante. Mas e se em vez disso a irrelevância fosse a chave para a vida valer a pena? Você já pensou nisso? Não ser relevante para outras pessoas, na verdade, é ser relevante para si próprio. Eu penso assim, é um pacto de silêncio de liberdade.
É algo que você decide consigo mesmo, sabe? É onde você decide que, na verdade, o que importa de verdade é o que você pensa. O que importa de verdade é o que você sente. O que importa de verdade sou eu. E o resto, paciência. Eu tô longe dos olhares. Eu tô longe de curiosos. Eu tô longe, principalmente, de dedos apontados. Talvez ser um enigma seja uma arte. Uma arte ser intocável. Uma arte viver muito, muito, muito acima do caos, acima do drama, sabe? Que consome a maioria das pessoas, que ficam se fragilizando e se julgando a si mesmo com base na opinião alheia. Essa arte, na verdade, como todas as artes, exige disciplina, exige coragem. Acima de tudo, exige uma compreensão profunda, sabe? De que a verdadeira felicidade não está em ser conhecido. Não está em ser aplaudido. Na verdade, está em ser desconhecido. A vida é, sem dúvida, 100% melhor quando ninguém sabe nada sobre você. Mas é aí que nós vemos, assim, um ponto extremamente afiado dessa lâmina. Quanto menos pessoas sabem, mais você controla. A ignorância alheia, na verdade, é a nossa fortaleza impenetrável. Elas não podem te atacar, não podem te derrubar, não podem te criticar, simplesmente porque elas não têm ideia de quem é você, de onde você está, de como você pensa, do que você pensa e de como você vive. Enquanto a maioria se afoga em suas próprias exposições, você, na verdade, vai navegando por águas tranquilas, sem peso, sem ruído, sem fragilidade. A verdade é que a maioria das pessoas não aguenta o silêncio, cara. Veja, aquele silêncio que vem com a privacidade, para muitas pessoas é até perturbador. Elas precisam do barulho, elas precisam do caos, elas precisam das fofocas. Elas, na verdade, elas estão viciadas em ser machucadas, sabe? Elas precisam se sentir importantes. Elas, muitas vezes, acham que estão no centro de tudo. Mesmo que esse tudo, entre aspas, seja vazio, superficial e patético. Mas, amigo, viver escondido, na sombra, exige uma força que poucas pessoas têm. É preciso ser frio, sabe? Ser cirúrgico. É preciso entender que a vida não é uma peça de teatro, não, onde você está sempre no palco, se apresentando, fazendo sua performance. Não. Isso é besteira. Às vezes o poder real está exatamente em ser um espectador invisível, aquele que observa tudo sem ser notado por ninguém. Enquanto a maioria vai se debater, enquanto a maioria vai tentar mostrar quem é, você se torna alguém sem precisar provar nada para ninguém. Sem precisar se justificar, sem precisar se explicar, sem precisar se expor. Veja, no fundo, as massas elas querem saber quem você é de verdade. Elas querem te encaixar nas narrativas que elas fazem. Elas querem te julgar por suas próprias, mediocridades. Mas e quando você se mantém fora desse jogo sujo? Você, na verdade, se protege, você se fortalece, mas, acima de tudo, você vive de acordo com as suas próprias regras. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A verdadeira liberdade é a liberdade de ser irrelevante para os outros, mas absoluto para você mesmo. É a liberdade de caminhar sozinho, se assim for, com a certeza de que a paz que você conquistou vale muito, muito mais do que qualquer aprovação, vale extremamente mais do que qualquer curtida, vale infinitamente mais do que qualquer aplauso. A única pessoa que precisa validar o que você faz é você mesmo. É aquela pessoa que você encara quando você vai de frente ao espelho. No final das contas, a vida só vale a pena quando você vive para si e não para os outros. Do que adianta fazer o que faz para os outros, viver para os outros, pensar segundo o que os outros esperam que nós pensamos. Não. Ela vale a pena a vida quando você vive para si e não para o espetáculo que outras pessoas esperam ver.